Explica mais na parte prática, assim, como que esses equipamentos podem entrar no dia a dia? Perfeito. Esse gancho vem daí. Eu vi que tinha um interesse e as pessoas começaram. A gente quer aprender mais sobre isso. Tá, legal, entendi o princípio. Gente que trabalha com eletrônica falou: não, cara, não sabia que era tão simples assim. Esse negócio de ler o sinal, né, e colocar no computador. Falei, então tá faltando. Esse era o meu mesmo questionamento. A ferramenta. Como é que você conseguiria medir sinal cerebral em casa? Coisa que eu faço desde 2014, 2015. Nenhum lugar. Como é que você conseguiria medir sinal muscular em casa? Comprando equipamentos que fazem isso. Existe um equipamento, que foi o primeiro equipamento que eu usei nesse sentido, chamado Myo Armband, uma pulseirinha que você coloca, e aí ela foi criada como se fosse um controle de videogame pela Atomic Labs, ou um novo mouse, né, entre aspas, e ela mede sinais musculares do braço. Essa pulseirinha foi com que eu fiz o trabalho junto com os meus orientadores, um novo método para controlar próteses robóticas de braço. Ganhou vários reconhecimentos, foi lá o primeiro projeto considerado o melhor projeto de engenharia biomédica do mundo no evento da Intel, nos Estados Unidos em 2016, que foi o que fez o MIT batizar o asteroide com o meu nome lá e tudo mais. Só que o que é interessante, essa pulseirinha, ela foi vendida para uma empresa chamada Control Labs, e em 2019 a Control Labs foi vendida para a Meta por mais de $500 milhão. Ou seja, uma outra empresa chamada NextMind tinha um eletroencefalograma que eles colocavam atrás aqui da cabeça no córtex occipital para ler como que o seu cérebro estava reagindo a certos estímulos que o pessoal colocava na tela. Longa história curta, essa empresa foi vendida para o Snap, a mesma que fez o Snapchat, por também uma cifra quase bilionária em dólares. E não é possível. Porque nunca a gente. Nos Estados Unidos, existem empresas educacionais dedicadas à neurotecnologia. Uma delas é o OpenBCI, que é como se fosse o Arduino da neurociência. Arduino, para quem não conhece, é uma plaquinha eletrônica que você mistura ali sensores, aí você consegue controlar um motor usando, sei lá, um sensor de temperatura, né? A temperatura passa de um nível, você manda o negócio apitar um alarme. Eles criaram o Arduino da neurociência, que é uma placa que você compra e consegue capturar sinais musculares e consegue capturar sinais cerebrais. Acho que é mais cerebrais no caso deles. E essa empresa vende essa plaquinha para instituições de pesquisa, para pessoas robistas que queiram fazer pesquisa usando sinais cerebrais. E aí você consegue, com softwares até no-code, um deles chama OpenVibe, fazer tradução de sinal cerebral em movimento em casa. Problema, o preço é em dólar, a tecnologia não é nossa. Para você comprar uma plaquinha dessa, chega aqui no Brasil por R$15 mil. Bom, não sei quem tá me ouvindo, mas quando eu era adolescente, 14, 15 anos, eu não tinha R$15 mil sobrando para comprar tecnologia para poder fazer experimento e participar de competição científica com isso. Outra tecnologia que o pessoal tem lá fora é o da Backyard Brains. É uma empresa que vende um aparelhinho que você consegue fazer uma barata de controle remoto. Uma barata. Você compra as baratas e aí você coloca uma mochilinha nela que funciona via Bluetooth. É como se fosse uma Neuralink da barata, né? Você coloca os estimuladores elétricos nas antenas da barata. E aí, usando o controle do Bluetooth, você consegue fazer essa barata virar para a direita ou para a esquerda. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Ou você consegue também pegar... Calma aí, uma barata real? Uma barata, um inseto. Achava que era uma barata. Não. Robozinha. Robótica não. É uma barata mesmo. Você pega, compra, você faz a cirurgia em casa na barata, coloca a barata num copo de água com gelo pra anestesiar, pra ela ficar quietinha. Cara. E aí existem várias práticas que eles fazem. Uma delas é você tira a perna da barata, cresce de novo, não tem problema, e tá anestesiado. Você tira a perna da barata com bisturi, coloca num padzinho, coloca os eletrodos ali, e quando você mexe a perna da barata, você consegue registrar neurônios. Então ali, do mesmo jeito, e aí não é igual o EEG, né, o sinal por fora da cabeça, que é um sinal que tem uma frequência um pouco menor. Quanto que é pra só Esse que é $600, $500, $500, por aí.
E essas tecnologias, elas, assim, até tem alguns lugares no Brasil, algumas escolas que compram e tudo, mas assim, super elitizado o negócio. Eu falei, quando eu vi todo esse movimento acontecendo, eu usei a pulseirinha para fazer o negócio. Eu e os meus orientadores lá da pesquisa da prótese. Tem um monte de gente fazendo coisa legal fora, usando o negócio. Tem algumas pesquisas também, alguns TCCs que compraram essa plaquinha de fora. Então, mas por que não tem um aqui? Por que a gente não consegue fazer um aqui? Bom, 160 mil seguidores depois, eu olhei para os meus seguidores, olhei para o interesse que tinha, né, em aprender a fazer isso em casa, olhei para uma das vantagens que eu tive foi aprender programação eletrônica desde cedo. Aprendi com 14, 15 anos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu aprendi, eu fazia o curso técnico em informática, aprendi Arduino, eletrônica analógica, eletrônica digital, como fazer circuitos, e falei, que tal a gente fazer o nosso próprio? Um aparelho brasileiro, vai se chamar Omni Axon, Omni todos e Axon de axônio, que vai ser capaz de capturar, registrar sinais cerebrais, se você colocar os fiozinhos na cabeça, sinais musculares, se você colocar no braço, sinais oculares. O mesmo aparelho? O mesmo aparelho. Ele vai ser capaz de registrar sinais cerebrais, musculares, oculares e cardíacos, porque no final das contas o princípio é a mesma coisa. Fazendo analogia com o microfone, é como se você estivesse mudando o ganho. É o quanto o microfone amplifica, o quanto o microfone pega a ondinha de voz e coloca ela maior. No sinal cerebral, a mesma coisa. Por exemplo, o sinal muscular, ele é 1000 vezes maior que o cerebral, em questão de potência, em questão do quanto ele é forte. Então você tem uns ajustes ali do ponto de vista eletrônico que você consegue fazer. Mas como que a gente define o que é forte assim? Em questão de o quão grande isso é eletricamente. Por exemplo, o sinal cerebral é da ordem de microvolts. Não tem, por isso que não tem esse negócio de não, eu vou controlar, vou fazer aqui um pensamento para criar um campo de força e assim, aí né, é de outra área que daí não é da ciência, a gente não discute, mas o sinal cerebral é muito fraco. Por isso que você precisa de anteninhas que tem uma sensibilidade muito grande para poder pegar. Então eu falei, que tal a gente criar um aparelho que vai ser tecnologia nacional, que vai ser um aparelho fácil de usar, plug and play, não vai ser igual o outro que você compra lá dos Estados Unidos, que empacotado, mais comercial. Exato. O dos Estados Unidos custa R$15.000 e vem a placa crua. E aí você precisa fazer todas as adaptações ainda. Então assim, uma das coisas que fez com que a computação pessoal avançasse tanto, que a Apple foi uma das precursoras nisso, talvez a mais bem sucedida nisso desde aquela época, foi ter pegado o computador, que na época era coisa de nerd, na época era coisa só de robista. Existia revista que você comprava na banca que vinha com placa, né, que você usava para monte o seu próprio computador em casa. Nos Estados Unidos tinha umas paradas assim. E o que a Apple fez? Pegou esse negócio que era um conhecimento super especializado para você fazer o aparelho, para você fazer o computador, e ela colocou em um negócio plug and play. Era um teclado de madeira, um negócio, um trambolho assim que você pegava, conectava no monitor, aquele de tubo mesmo, de televisor de casa, e você programava. Eu quero fazer a mesma coisa com a neurociência, com a neurotecnologia. Que tal você comprar algo que seja abaixo de R$4.000, e esse vai ser o valor, faço esse compromisso público já há algum tempo, abaixo de R$4.000, parcelado lá, etc, e você vai conseguir ter acesso a 8 sinais cerebrais, ou musculares, ou oculares, ou cardíacos, em casa. E ele já vem com o instalador junto? Sim, é o aparelho, os fiozinhos, software. Isso, vai ter o aparelhinho, bateria, vai funcionar via wireless, né, sem fio. Precisa por causa de segurança elétrica, né, se você usar, por exemplo, qualquer tecnologia que você coloque no seu cérebro, aí você pluga esse negócio no computador com USB e o computador tá na rede elétrica, imagina se acontece alguma coisa na rede elétrica e vai. Então, é sem fio, esse é um compromisso que o OpenBCI, graças a Deus, também tem, né? Então, não confie em tecnologias que tenham contato aí com o corpo humano e que seja com fio, né? Pelo amor de Deus, tem que ser sem fio. E aí, o que acontece? Vai vir um aparelhinho, vai vir os fiozinhos, os eletrodos que você vai poder colar aqui no braço ou colocar uma touquinha na cabeça, de acordo? E um software de tradução desses sinais, ou seja, musculares ou cerebrais, em comandos que você não vai precisar saber programar para você usar o software. Você só vai
entender os conceitos que existem por trás de algumas caixinhas. E esse Uhum. software não precisa Sem comprar código. esse software só precisa comprar de mim. Se chama Open Vibe, é um software livre, é um software aberto.